Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que há muito tempo, assim, anos mesmo, que vocês me pedem pra gravar. Eu finalmente vou compartilhar com vocês como eu faço um cronograma de estudos. Eu nunca fui uma pessoa boa de seguir cronograma, então o cronograma que eu faço, ele é muito simples, porque ele tá sempre mudando de acordo com a rotina, de acordo com o que você precisa, com os seus compromissos, e ele é um cronograma que aos poucos você vai conseguir seguir. Então, assim, para pessoas que odeiam cronogramas, como fazer um cronograma de estudos. Então eu separei isso em 10 passos que eu vou compartilhar pra vocês como que eu fiz, porque realmente foi um divisor de águas nos meus estudos. Eu ainda tô em processo de adaptar a minha vida a ter um cronograma, mas tô me saindo muito melhor, com certeza. Então, assim, o primeiro passo é você separar os seus compromissos inadiáveis. O que são esses compromissos inadiáveis? São coisas que você faz durante a semana que não tem como você mudar. Você vai pra escola toda semana? Não tem como você mudar o horário da escola, então é um compromisso inadiável. Você faz um curso de alguma coisa, você vai, sei lá, pra igreja, você vai fazer algum esporte, você tem alguma outra coisa que não tenha como você mudar? Primeira coisa, então, que você vai fazer no seu cronograma é separar. Toda segunda-feira eu tenho aula de 8 a meio-dia. Então, de 8 a meio-dia, estou na aula, não tem como colocar nada lá. Terça-feira eu tenho aula de balé, não tem como eu mudar a aula de balé, é um compromisso inadiável. Então, a primeira coisa é você separar em quais momentos você tá fazendo alguma coisa, sempre vai estar fazendo alguma coisa, e em quais momentos você vai ter livres. Isso já é um passo gigantesco. Então, agora que você separou o que você vai fazer, quais são os seus compromissos durante a semana, você vai separar em quais momentos você vai estudar. E esse foi o passo que fez total diferença. Por quê? Porque os momentos em que você não está fazendo alguma coisa são tecnicamente momentos livres, né? Você não tem nenhum compromisso, então dá pra você separar o que você vai fazer. Então, um passo que já vai dar assim, pode ser que você não seja uma pessoa que se adapte muito bem a cronogramas, mas só de você separar que nessas horas você vai estudar, já vai ser um passo gigantesco. Então, o que eu fiz? Primeiro eu separei os meus compromissos inadiáveis. Todos os dias de 7 da manhã às 5 horas da tarde eu estou na escola. De 6 horas da tarde a 8 horas da noite eu vou estudar, porque eu vou estar em casa, eu não tenho nada pra fazer, nessas horas eu vou estudar. Pode ser que num primeiro momento você não defina, eu vou estudar geografia, eu vou estudar história, mas só de você determinar que todas as segundas-feiras, de 6 às 8 você vai estudar, já é um passo gigantesco, porque com o tempo você vai se acostumar a isso, e estudar, não importa o que, vai fazer parte da sua rotina. Então ter um cronograma não é simplesmente definir o que você vai estudar, é definir em quais momentos você vai estudar. Então separa tudo que você tem que fazer e os momentos livres você vai separar. Nesses momentos eu vou estudar, nesses momentos eu vou estar almoçando, nesse momento eu vou estar no ônibus voltando pra casa, então não tem como. E o terceiro passo é você colocar um dia de descanso. Pode ser no domingo, ou pode ser no sábado, pode ser na sexta-feira, tenha um dia de descanso. Eu gosto de ter esse dia de descanso tanto pra ser um dia realmente em que eu não vou fazer nada e vou descansar minha cabeça, mas também pra ter um dia extra, caso dê errado no meu cronograma, caso eu fique atrasada com alguma coisa, tem um dia que tá totalmente livre que dá pra você encaixar alguma coisa aí. Agora, o quarto passo, o que você vai fazer? Você vai separar todas as matérias que você vai estudar no ano, matemática, geografia, física, química, enfim, e separar quais matérias você gosta, quais matérias você tem aptidão, quais matérias você se dá bem, quais matérias você é mais ou menos assim, você tem uma certa facilidade, mas você precisa estudar essas matérias ainda, mas não são dificuldades pra você, e quais são as matérias que você é ruim. Por mais que seja a maior parte das matérias, no meu caso. Quais matérias você é ruim, quais matérias você tem dificuldade, quais matérias você não gosta de estudar. Então você vai separar nessas 3 categorias. Então, você vai separar nessas matérias que você tem que estudar, o que você tem que estudar. Quais matérias, por exemplo, eu vou fazer Enem. O que cai no Enem? O que eu vou precisar estudar dentro de cada matéria? Porque assim, quando você tiver que separar, segunda-feira eu vou estudar o quê? Vou estudar matemática? É muito mais fácil você estabelecer uma meta, ao invés de você simplesmente falar, eu vou estudar alguma coisa de matemática. É muito mais fácil você ver, por exemplo, o que cai no Enem? Função? Então na segunda-feira eu vou estudar função. A minha meta é estudar a função e fazer 5 exercícios de função. Porque é muito importante que você, além de cronometrar, de deixar marcado quanto tempo que você vai estudar, você marque qual que é a sua meta de estudo para aquele dia. Então, por exemplo, na segunda-feira eu chego tarde em casa, eu não tenho muito tempo de estudar, mas a minha meta é ler pelo menos 2
textos das aulas que eu tive no dia, revisar a matéria que eu tive no dia mesmo. Então é muito mais fácil, ao invés de eu ficar cronometrando, vou estudar 1 hora, aí quando o relógio apita, eu paro de estudar no meio de onde eu tô, é muito mais fácil eu estabelecer uma meta. Eu tenho 1 hora para ler esse texto, eu tenho 1 hora para fazer esses exercícios que eu tenho que fazer. Uma coisa, isso eu percebi porque o que aconteceu no meu terceiro ano, alguns amigos meus começaram a fazer cursinho online que tinha a lista de matérias que você precisava estudar. Isso me ajudou muito. O que eu usei durante um tempo e me ajudou bastante foi um que chama a prova no Enem. Eu não sei se alguém já ouviu falar. De concursos, eles são os maiores do Brasil. E aí eles lançaram uma plataforma de Enem que é R$60 o plano anual. Então eu pensei, tá barato? Tá bom o negócio? Vamos testar. E aí, o que eu comecei a fazer foi fazer um cronograma assim mesmo, sabe? Foi estabelecer uma meta pro dia. Ao invés de simplesmente falar, hoje eu vou estudar geografia. O que geografia eu vou estudar? O que eu fazia era que eu via lá no site, eu via quais matérias que tinha pra estudar dentro de cada matéria, né? E estabelecia uma meta. Eu vou ver uma videoaula e eu vou fazer alguns exercícios. Inclusive, fica a recomendação, né? Pra quem quer fazer cursinho online, eu gostei bastante da plataforma, achei muito barato. Me ajudou bastante, vários amigos meus também usaram e tal, foi bem legal. Mas então, o que foi importante pra mim foi diferenciar, não apenas que matéria que eu vou estudar mais, vou fazer uma meta, o que eu vou estudar em cada matéria. Então, o sexto passo é você ver o seu cronograma, ok? E nesses momentos eu tenho compromissos inadiáveis, nesses momentos eu vou estudar. E aí você separa nesses seus momentos de estudo quais matérias que você vai estudar. E você separa pelo menos uma vez na semana um momento pra cada matéria. Então, pelo menos uma vez na semana você vai dar uma olhadinha em física, pelo menos uma vez na semana você vai dar uma olhadinha em matemática. Não importa se vai ser todos os dias ou se vai ser uma vez só. Pelo menos uma vez na semana você tem que dar uma olhada em cada matéria para isso tudo ficar vivo na sua cabeça. E aí você deixa para estudar primeiramente a matéria que você tem mais dificuldade, deixa para os momentos que você tem mais energia, para os momentos que você tá mais desperto, para os momentos que você tá melhor, deixa para estudar as matérias que você tem mais dificuldade. E aí depois você passa para as matérias intermediárias que você tem uma certa facilidade, mas ainda precisa estudar, ainda precisa revisar. E aí no final do dia, no final do seu estudo, quando você estiver mais cansado, você estuda aquilo que você gosta. Porque você não vai precisar de tanta energia, tanta motivação quanto você precisava para estudar aquela matéria mais difícil. E você também vai ter mais facilidade, então ainda vai te dar um gás a mais. E o sétimo passo é uma coisa que é muito difícil da gente aplicar na nossa rotina, mas é muito importante. É de você reservar pelo menos um tempinho, pelo menos assim, 15 minutinhos do seu dia, para você revisar a matéria que você viu no dia, para você ler as anotações que você fez da aula, só para você passar o olho no seu caderno, só para você escrever as fórmulas, pegar a foto que você tirou do quadro da escola e passar pro caderno, alguns minutinhos só para você lembrar, hoje eu tive 5 aulas, na aula de história eu estudei período colonial, na aula de matemática eu estudei logaritmo, na aula de geografia eu estudei relevo. E o oitavo passo é uma coisa que eu comecei a fazer e que eu gosto muito, é que todos os dias, isso é importante, todos os dias, no final do dia, você reserve um tempo para um entretenimento real. O que eu quero dizer? Você não vai estudar e dormir, porque uma coisa que me fazia mal era que eu chegava tarde da escola, estudava até tarde da noite, ia dormir, e aí eu sonhava com a matéria, eu não conseguia dormir direito, tava com a cabeça ainda nos livros, não descansava bem. Então, antes de dormir, entre o momento que você para de estudar e o momento que você vai dormir, é bom você fazer alguma coisa pra tirar a sua cabeça, pra você descansar mesmo. Colocar, eu vou assistir um episódio de uma série que eu gosto, eu vou assistir um desenho, eu vou ler um livro, mas é importante que você gaste esse tempo com entretenimento real, com entretenimento bom, que não seja simplesmente, sei lá, ficar mexendo no celular, que não vai te descansar. Eu falei no início do vídeo que é importante ter um dia de descanso, mas é importante também que cada dia você tenha pelo menos uma meia horinha de descanso, sabe? Antes de dormir, ler um livro, fazer alguma coisa que você realmente gosta pra descansar. E o nono passo é você redefinir o seu cronograma semanalmente. Porque o que eu fazia? Eu definia que toda semana eu ia estudar química na segunda, terça geografia, quarta história, alguma coisa assim. Mas o que de química eu vou estudar? O que de história eu vou estudar? Então é importante que você refaça esse cronograma semanalmente para você definir, ok, eu tenho uma prova de história no final da semana, então quando eu for estudar história, eu vou estudar a matéria que cai na prova. Eu vou ter simulado no final de semana, então ao invés de estudar qualquer matéria, eu vou estudar a matéria que cai no simulado. Então toda semana você define quais são as suas prioridades, quais matérias que você precisa estudar. E por fim, a minha última dica que tem me ajudado bastante é a
algo que eu já tinha começado a falar, mas não terminei, que é você gastar no final de semana, gastar algum tempinho no final de semana pra tirar dúvidas. Uma coisa que eu gostava muito de fazer quando eu usava a prova no Enem era que o final de semana que eu já tava um pouquinho mais cansada, eu assistia a aula do zero. Eles tinham um recurso que eu nunca tinha visto antes, que são aulas do zero, que são realmente tipo assim, você não sabe nada de matemática. Uma aula pra quem não sabe nada de matemática aí, passo a passo até chegar. Porque isso me ajudava a sanar algumas dúvidas bobas que eu tinha, mas que são importantes, né? Porque, sei lá, somar é algo muito bobo, é algo muito fácil, mas se você não sabe somar, você não vai saber fazer nada da matéria de matemática. Então uma coisa que me ajudava muito era que no final de semana eu tirava algum tempinho pra tirar dúvidas das matérias que eu tinha e pra ver essa parte mais básica, pra fazer uma revisão dessas partes mais básicas que são necessárias sim. Então isso me ajudou bastante e ajudou também que no final de semana, como eu deixava o domingo como dia livre, se sobrasse alguma coisa, se eu não tivesse conseguido fazer tudo que eu precisava durante a semana, eu compensava um pouco no domingo. Obviamente que o domingo era o meu dia de descanso, então a maior parte do dia eu tirava realmente pra descansar, pra fazer nada, pra relaxar mesmo. Mas se fosse urgente, se eu não tivesse conseguido fazer tudo que eu tinha que fazer, pelo menos eu tinha um tempo livre. Então isso me ajudava demais, me dava uma calma muito grande. E assim, é muito difícil estabelecer uma rotina de estudos, um cronograma de estudos, mas isso é realmente aos poucos, sabe? Então você que também tem dificuldade com isso, vai com calma, demora um tempo pra estabelecer uma rotina na sua vida. Então assim, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. É realmente uma coisa que eu levei muito tempo pra aprender, mas é uma coisa que faz muita, muita, muita diferença. Eu tô gostando muito e tá me ajudando muito a ter mais disciplina nos meus estudos. E pra quem não conhecia o A Prova no Enem, que foi o cursinho que eu usei, eu gostei muito da plataforma. Eu vou deixar um link aqui na descrição pra quem quiser conhecer, que o plano anual deles é só R$60 pra você usar o ano todo. Então assim, eu gostei bastante, as aulas do zero me ajudaram muito, lá tem muito, muito, muito exercício, então me ajudou muito. E pra você que também tem dificuldade em fazer um cronograma de estudo, ou pra você que já tem cronograma de estudo, pra você que é todo regrado, morro de inveja, deixa aqui nos comentários como que é o cronograma de estudo de vocês, dicas pra gente usar o cronograma de estudo, porque eu gosto muito das dicas que vocês deixam nos comentários. E pra você que gostou do vídeo, dê um me piate, porque dá muito trabalho pra fazer. E se você ainda não conhecia o canal, que pecado, pode se inscrever no botão vermelhinho de inscrever-se aqui embaixo. E muito, muito, muito obrigada pela paciência pra você que viu o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.